Mas, irmãos, vamos passar a palavra. Eu vou meditar hoje no Salmo 131. O Salmo é muito pequenininho, mas é muito profundo, meus irmãos. Salmo 131, Salmo de Davi. Um cântico de romagem, ou seja, de peregrinação à cidade santa de Jerusalém, onde os crentes iam buscar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E cantavam são 15 cânticos de romagem, do Salmo 120 ao 134, esse é um deles, e, na minha opinião, é o mais forte em termos de fé em Deus, como nós veremos aqui. Eu vou fazer a leitura aqui, na versão Almeida, Revista Atualizada, ok? Diz assim a palavra de Deus no Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor deixe clara, Senhor, as lições que o Senhor tem nesse salmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Esteja conosco, Pai, ilumina o nosso entendimento na leitura desse salmo, na análise desse salmo que passamos a fazer a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nunca a paz, a calma, a serenidade foram tão significativas, né? Eu acho que está faltando isso. Nós não temos mais paz, não temos calma, não temos serenidade. A gente com uma pandemia dessa, por mais que a gente estivesse tranquilo, quem é que iria imaginar que no ano de 2020 haveria uma revolução como essa, em termos de crise sanitária, e aí já está se avizinhando uma crise econômica e uma crise política, e, meu Deus, a gente perde a paz. E sabe por que a gente perde a paz? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O desconhecido, né? Vai ter vacina? Nós conversamos agora com a Wanda, com a Daisy, né? E ela está lá no meio da Covid, né? O desconhecido deixa a gente sem paz, né? E tudo bem, que não fosse essa pandemia, a gente amadurece, né? Começa a enxergar que as coisas não são bem como pensávamos lá na adolescência, né? Existem problemas que a gente não vê e quando amadurece começa a ver. Isso causa ansiedade. Como é que é amadurecer? E se a gente não amadurece ou juntamente, a gente envelhece, né? E quando a gente envelhece, meu irmão, aí vem a perspectiva de finitude, né? Vai acabar. Eu lamento informar que vai acabar, né? Vai acabar. A gente vai envelhecer e vai morrer, né? E se a gente contrai uma doença, se contrai um Covid ou contrai uma doença mais grave, como é que a gente vai ter paz, calma e serenidade no meio dessas coisas? O desconhecido deixa a gente impaciente, ansioso e deixa sem paz. Mas nesse salmo, Davi, ele dá uma receita para que a gente tenha paz, independente das circunstâncias. Davi, nesse salmo, como nós vamos ver, ele diz que a paz, a segurança, a serenidade a gente tem a partir de um relacionamento com Deus e não num relacionamento com o mundo. Com o conhecimento que vem de Deus e não com o conhecimento que vem do mundo. Isso no Antigo Testamento. Davi reinou sobre Israel 1000 anos antes de Cristo. Cristo nos trouxe o Novo Testamento, a Nova Aliança, que diz exatamente que Ele é o Filho de Deus. E a gente encontra um relacionamento íntimo com Deus por meio de Cristo. Cristo é Deus, Deus encarnado. Se fez carne como nós, para que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com o Deus espiritual que está nas alturas. Essa foi a missão de Jesus, vir para mostrar quem Ele é, morrer por nós,
morrer, mostrar a bondade de Deus por nós, e através desse conhecimento do Evangelho de Cristo, da morte dele na cruz por nós, nós conseguimos ter paz, apesar das circunstâncias. E Davi, nesse salmo maravilhoso, tão profundo, ele nos ensina 3 dicas, ele dá 3 dicas para que a gente tenha essa paz, essa serenidade. É a paz que Cristo dá. E a minha tese aqui vai ser essa. A paz em Cristo traz segurança. Por quê? São as dicas do Davi. Então, a primeira dica do Davi: a paz em Cristo traz segurança porque ela aquieta o coração. A gente pode ver isso no versículo 1. A paz em Cristo traz segurança porque aquieta o nosso coração. Olha o que o salmista fala, mas que poesia linda, né? Não é soberbo o meu coração, eu acalmei, eu fiquei calmo. Eu não estou querendo grandes coisas para mim, não é altivo o meu olhar. A pessoa soberba já eleva logo os olhos, ele quer conhecer coisas além do que ele já conhece. Está aí a ciência, está aí o homem querendo saber mais que Deus, né? E isso causa inquietude, ansiedade, porque a gente quer saber coisas misteriosas que nem tudo a gente pode saber ou até deve saber, né? Então, a primeira dica de Davi é aquietar o coração, porque nós querendo saber coisas que não cabe a nós sabermos, isso traz ansiedade desde o Éden, desde o Éden. Olha só o que diz lá Gênesis 3, 4 e 5. Depois de Deus fazer aquele maravilhoso jardim, fazer Adão e Eva e determinar que eles tomassem posse daquilo e que administrassem aquilo, e só pede uma coisa: não comam daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus se retira, vem uma serpente e diz assim, Gênesis 3, 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a mentira aí. Deus tinha acabado de dizer que se comesse da árvore morreriam. A serpente vem no ouvido: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, e aí isso seduziu. Então vamos conhecer o bem e o mal, mais do que isso. Não é só conhecer o bem e o mal, não é dizer o que é bem e o que é mal. É fazer as coisas, definir pelo próprio homem o que é certo e errado. Aí essas ideologias malucas, a gente sabe que existe o homem e a mulher, e aí a gente quer inventar, fazer outras coisas. Isso inquieta o coração ao invés de nos acalmar. Então, Davi fala assim: aquieta o seu coração, calma. Você não precisa saber mais do que a Bíblia. Para você viver bem a vida neste mundo, saiba o que a Bíblia diz para você fazer. Isso basta. E se você ficar muito ansioso, meu irmão, recomendo uma dose cavalar de Deuteronômios 29, 29. Olha o que no final do Pentateuco Moisés fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que precisa para nós conhecermos a Deus, termos um relacionamento íntimo e termos o coração aquietado, está na Bíblia. Não é que vamos abrir mão da ciência. Não, a ciência caminha, mas as coisas de Deus são de Deus. Então, a primeira dica é essa: se a gente quer ter paz, a paz em Cristo traz segurança porque ela aquieta o coração em cima do conhecimento da Bíblia, aquilo que a gente precisa saber. Mas também Davi dá outra dica importante. Não é só aquietar, não, é se alimentar. A segunda dica é essa: a paz em Cristo traz segurança porque alimenta. Olha que imagem maravilhosa no versículo 2, de um bebê no colo da mãe. Que é a coisa mais sublime do que isso? Ambiente mais seguro do que colo de mãe, né? Pelo contrário, quer dizer, meu coração não é soberbo. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Versículo 2 do Salmo 131. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Os braços de mãe, da genitora, daquela que nos deu a vida. E nós sabemos que é Deus que nos dá a vida.
Quando a gente se aquieta e se alimenta nas coisas do Senhor, a gente acalma, a gente se alimenta e fica satisfeito como uma criança, né? Então, o que Davi está falando? E ele, num salmo anterior, no Salmo 37:5, ele dá o que faz para se alimentar? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o alimento que Davi dá a dica para a gente ficar em paz e sereno. O Senhor vai tomar conta de nós, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. E olha o que João diz sobre Jesus em 14:6. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, entrega o teu caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente, para ter paz, precisa de um relacionamento com Deus, vamos buscar conhecer mais esse Cristo. Ele é o caminho para chegar até Deus, e Ele é Deus. Então, vamos entregar o nosso coração, relaxar de conhecer mais do que devemos e entregar os nossos caminhos ao Senhor. Isso traz paz ao coração. A gente relaxa independente das circunstâncias. Mas não basta se aquietar. A paz em Cristo traz segurança porque aquieta o coração. A segunda dica, alimenta-nos com a verdade, o caminho da verdade, mas ela também, a paz em Cristo traz segurança porque ela transcende a esse mundo. Ela transcende, essa paz que a gente sente em Cristo, transcende as circunstâncias, ela vai até a eternidade, ela não depende do mundo, da matéria, não depende dos outros, depende só de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Espera, ó Israel, espera, de esperança, espera, ó povo de Deus, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Não é só agora. A paz que Deus nos dá em Cristo, ela transcende esse momento. Se a gente tem medo da finitude, esquece, não precisa ter medo, entrega o coração. Cada vez que nos alimentamos dessa palavra, ficamos mais seguros de que o nosso Criador está cuidando da gente. E se Ele cuida da gente, o que a gente vai temer, né? Isso está claro no versículo mais lido da Bíblia, João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente. Isso traz paz, a certeza de que viveremos além da finitude da matéria, continuaremos vivendo. Mas ainda temos ansiedade? Sim, tem Covid, tem filhos, tem empregos, tem coisas, mas Paulo é preciso. Paulo é preciso quando ele fala assim em questão de ansiedade. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações. Orações e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a dica está aí. Pronto, acalma o coração, porque a paz que a gente tem em Cristo, você precisa buscar um relacionamento mais íntimo com Cristo. A paz em Cristo traz segurança, porque ela aquieta o nosso coração com o conhecimento, alimenta a nossa alma com o conhecimento da verdade, e ela transcende as circunstâncias, inclusive dessa vida. Ela não é o soro que tá me dando vida, mas é Cristo que está me dando vida. E daqui até a eternidade. E mais, hein? Para fechar, e eu deixo para a meditação de todos, se a nossa esperança como cristãos, diz lá Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, meus irmãos, nós seremos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança em Cristo, ela transcende a essa vida, graças a Deus. É isso que traz paz ao nosso coração. Amém? A Bíblia, ela tem uma visão de mundo muito interessante, e eu sugiro que a gente se entregue a isso, busque conhecer isso. A Bíblia diz que Deus criou, o homem estragou e Cristo consertou. Está tudo isso lá no livro de Gênesis. A criação, a queda e a redenção em Cristo. A criação de Deus, a queda do homem e a redenção que nós temos em Cristo. E isso nos dá paz, que não depende de nós. Nós não precisamos fazer nada. Cristo já fez tudo por nós.
Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por esse momento, que a sua palavra fale fundo ao nosso coração e oriente as nossas vidas para que tenhamos paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.